Bom, agora a gente vai para o 67, que ele começa com do mesmo modo. Do mesmo modo porque ele está mostrando que a fala é um dom da linguagem, que a linguagem não é imaterial, muito pelo contrário, é um corpo sutil, mas é um corpo que marca, né? As palavras são tiradas de imagens corporais que cativam o sujeito. Aí ele vai dar exemplos dessas palavras que podem até sofrer lesões simbólicas e realizar os atos imaginários dos quais o analisante é o sujeito. Então, ele vai dar o exemplo do homem dos lobos e depois ele vai dar exemplo no homem dos ratos, e vai tratar dessas imagens corporais como aquelas cativam o sujeito, que engravida a histérica, que se identifica com o objeto da inveja do pênis, que representa a torrente de urina da ambição uretral ou o excremento retido do gozo avarento. Tudo isso a gente viu e aí agora ele continua no 67. Do mesmo modo, um artigo de Robert Fleece, que vou traduzir em português de novo, Silêncio e Verbalização, um suplemento à teoria da regra analítica. Está no International Journal of Psychoanalysis, volume 30, página 1. Esse artigo é inspirado nas observações inaugurais de Abraham, demonstra-nos que o discurso em seu conjunto pode tornar-se objeto de uma erotização que segue os deslocamentos da erotogenia, quer dizer, da gênese dessa erotização na imagem corporal, lá no começo, momentaneamente determinados pela relação analítica. O discurso assume então uma função fálico-uretral, erótico, anal ou sádico, oral. Fálico, uretral, né? Todo poderoso. Erótico, oral, ele retém o discurso, né? Não fala, né? Ou sádico oral, e enche o teu saco. Fala, fala, fala. Aliás, é notável que o autor a apreenda sobretudo nos silêncios que marcam a inibição da satisfação que, com ela, experimenta o sujeito. Assim, a fala pode tornar-se objeto imaginário ou real no sujeito e, como tal, degradar sob mais um aspecto a função da linguagem. Colocá-la-emos, então, no parêntese da resistência que ela manifesta. Lembra que eu disse para vocês que a resistência, na verdade, é um empurra com a barriga. Mas não será para excluí-la da relação analítica, pois essa fala, perderia com isso a sua própria razão de ser. A análise só pode ter por meta o advento, o nascimento de uma fala verdadeira e a realização pelo sujeito de sua história em sua relação com um futuro. Presta bem atenção a esse parágrafo. A análise só pode ter por meta o advento de uma fala verdadeira,
ou seja, uma fala plena, né? Não é um blá blá blá. E a realização pelo sujeito, que o sujeito do inconsciente, esse que fala, de sua história em sua relação com o futuro. Qual a história? A história que veio sendo marcada através de todos esses deslocamentos, em seus trilhamentos, de toda a história que foi fundando esse sujeito, que é o sujeito que fala e que detona o eu, o moi. A manutenção dessa dialética opõe-se a qualquer orientação objetivante da análise. E colocar essa necessidade em relevo é capital para discernir, para identificar a aberração das novas tendências manifestadas na análise. As novas tendências que vêm com a bula, né, que interpreta a resistência, interpreta a transferência, enfim, e perde a cabeça, faz uma porção de confusões. E ele termina dizendo: é por um retorno a Freud que aqui ilustraremos mais uma vez nossa formulação, nossa dele, Lacan, e a da instituição que ele está formando, que é a Associação Francesa de Psicanálise, e também pela observação do homem dos ratos, já que começamos a nos servir dela. Eu vou parar aqui porque agora vai entrar um parágrafo muito grande. Reparem como ele vai levando a gente para trabalhar com a clínica e em que direção, e não entrar na direção errada. Errada não é de errância, não, é de erro mesmo. É numa direção de prescrição médica, de bula, de teoria da técnica, etc. Está desprezando isso para trabalhar com as ressonâncias da interpretação de fato. O que essa interpretação vale e como é que a gente interpreta? O que é interpretação, na verdade? Tirar, fazer um jeito de abrir aquilo que é não nascido e que aquilo possa vir à luz, né? Não é nada de dar bola para eu, tá?